todos. Louvo a Deus por mais uma oportunidade de compartilhar sua palavra com os irmãos. E tenho certeza que o Senhor tem algo a nos dizer essa manhã. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 11. Antes da gente fazer a leitura do texto, eu gostaria apenas de fazer aqui uma breve introdução, relembrando um pouquinho das aulas de história, num acontecimento que se deu em 410 depois de Cristo, em Roma. Quem se lembra o que aconteceu? Específico, né? Em 410 depois de Cristo, Roma foi saqueada e invadida pelos visigodos. E o cristianismo, que era uma religião crescente, foi acusado de ser o principal responsável pelo enfraquecimento do Império Romano. A acusação era de que o abandono de devoção e adoração aos ídolos romanos, aos falsos deuses, teria então atraído a ira desses falsos deuses sobre Roma, causando então a sua destruição. E por causa dessas falsas acusações, um homem bem conhecido, chamado Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos e filósofos da história da Igreja, ele decidiu então escrever um tratado que defendesse a fé cristã dessas falsas acusações de que a culpa seria do cristianismo, desse enfraquecimento do Império Romano. E ele escreve então nada mais nada menos do que um conjunto de 22 livros. E esses 22 livros são intitulados A Cidade de Deus. E nessa obra ele defende que todo império, todo reinado e dinastia humana que se julgam soberanos e autossuficientes estão fadados ao fracasso. Em algum momento, esse império, essa dinastia vai cair e vai desaparecer. Agostinho tinha a compreensão de que se o objetivo final não estiver em Deus e não estiver no resultado da glória de Deus, o resultado final é o fracasso. E para a gente entender o que a Bíblia nos ensina no texto de hoje, eu gostaria de utilizar essa ideia de Agostinho, que ele representa nesse livro, e que está diretamente ligado com o nosso texto de base. No livro, então, de Agostinho, ele apresenta duas cidades. A cidade dos homens, que é construída sobre o amor próprio, o desejo por glória humana, é construída sobre egoísmo, sobre vanglória, onde os cidadãos vivem para si mesmos, buscando poder, segurança em suas próprias obras. E, por outro lado, Agostinho fala sobre a cidade de Deus, que é construída sobre o amor a Deus e a busca por sua glória, pela glória de Deus, onde seus cidadãos vivem para a vontade de Deus e não para a sua própria vontade. Essas cidades não são físicas, embora elas vão se refletir fisicamente, mas elas não são físicas, são cidades espirituais que são construídas de acordo com os amores e a disposição de vida de cada cidadão. Sendo assim, se nós pudéssemos ver numa perspectiva espiritual, ainda nos dias de hoje, nós veríamos duas cidades. Aquelas pessoas que vivem próximas a nós, no nosso contexto, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, pessoas que não vivem perto de Deus, pessoas egoístas que vivem por amor a si mesmo, buscando a sua própria felicidade, pessoas egoístas. Então nós veríamos essa cidade constituída por essas pessoas. E nós também poderíamos ver a outra cidade, a cidade dos filhos de Deus, daqueles que negam a si mesmos, daqueles que carregam a sua cruz, daqueles que vivem em benefício da glória de Deus, não da sua própria glória. E a história que vamos ler hoje é o exemplo perfeito da construção da cidade do homem. Aqui, a humanidade se une com o único propósito não de obedecer a Deus, mas de seguir os maus e idólatras desejos de seu coração.
Então, a nossa mensagem de hoje vai ser dividida em duas grandes partes. A primeira, a gente vai expor o texto e vamos falar sobre a cidade dos homens e o seu fracasso em viver com base nos seus parâmetros e não na ordem de Deus. E a segunda parte, que é a parte conclusiva da mensagem, vamos falar sobre a cidade de Deus e como Cristo redime essa cidade. Então vamos ao texto, Gênesis capítulo 11, verso 1 até o verso 9. Peço que você acompanhe atentamente a leitura do texto. Diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviam de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, nós Te bendizemos pelo privilégio de estar diante dela e poder, Senhor, ouvir a Tua voz através da palavra escrita. Muito obrigado, Senhor, por esse santo privilégio, e eu desejo e suplico a Ti que nessa manhã o Senhor venha falar aos nossos corações, o Senhor venha nos ensinar e nos instruir através da Tua palavra, de maneira que o Teu nome seja glorificado e nós sejamos edificados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na última vez que eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, nós meditamos no finalzinho do capítulo 9, não sei quantos vão se lembrar, onde nós vimos as bênçãos e maldições de Noé para os seus filhos. Nós falamos sobre como essas bênçãos e maldições se desdobraram na vida de Sem, Jafé e Canaã, e também, por óbvio, as suas descendências. E quando a gente avança na história, nós percebemos que o autor do livro, Moisés, ele vai construindo e costurando cuidadosamente os detalhes para que seus leitores originais, os hebreus recém-libertos do Egito, pudessem entender não só a origem do povo de Deus, mas também para que eles tivessem o discernimento do mundo em que viviam e do Deus a quem serviam. Uma das verdades que Moisés demonstra em suas narrativas no Gênesis é o padrão comportamental da humanidade de sempre se desviar do caminho de Deus. Quando nós vimos a narrativa do pecado de Cã, que ele zomba, e tem aquela situação ali onde ele zomba da nudez de seu pai, e ele envergonha o seu pai. Nós vimos então nós falamos então sobre a sua semelhança com a narrativa da queda, sobre como a narrativa de Cã e Noé se assemelham à narrativa de Adão e Eva no jardim, onde tem a nudez, onde tem o fruto, onde tem o pecado. E agora, nesse episódio da Torre de Babel, nós temos mais uma semelhança, mais um espelho, mas agora entre essa narrativa da Torre de Babel e a narrativa de Caim, que foi quem matou seu irmão e os seus descendentes. Se você depois ler com calma o capítulo 4 de Gênesis, dos versos 12 ao 24, você vai notar que também ali existe a construção de uma cidade, a menção do desenvolvimento da tecnologia. Vai ver que em ambas as narrativas é Deus quem força a migração humana para outros lugares. E, principalmente, você vai notar que em ambas as narrativas há um crescente orgulho e soberba no coração do homem, tanto na história de Caim, quanto na história que nós lemos aqui da Torre de Babel. E, além disso, e também muito importante,
Essas duas narrativas, tanto a narrativa de Caim como a narrativa da Torre de Babel, elas servem como um ponto de conexão para uma narrativa maior. Elas são pequenas narrativas que antecedem grandes narrativas e essas grandes narrativas são precedidas por uma genealogia. Então, lá no capítulo 4, que é uma pequena narrativa, ela serve de conexão para a narrativa maior, que é a história de Noé. E antes de chegar à história de Noé, o que é que tem? Uma genealogia, a genealogia de Adão. E da mesma forma aqui, seguindo uma espécie de padrão no capítulo 11, a história da Torre de Babel nos conecta com a narrativa maior, que é a história de Abraão, que começa no capítulo 12. E antes da narrativa de Abraão, ainda existe a genealogia, que é a genealogia de Sem. Então perceba, meus irmãos, que há um padrão por parte do autor. Ele introduz grandes narrativas com narrativas menores, a fim de informar para os seus leitores originais o que estava acontecendo nesse hiato de tempo entre uma coisa e outra. Imagine como ficaria perdido se da narrativa da queda partíssemos logo para a narrativa do dilúvio, ou se da narrativa do final, quando os homens saem da arca e partíssemos direto para a narrativa de Abraão, ficaria alguma coisa perdida no tempo. Então existem essas pequenas narrativas que nos conectam entre uma coisa e outra. Então é bem aqui que nós estamos, nesse ponto de conexão entre a aliança de Deus com Noé e a aliança de Deus com Abraão. O que acontece no meio disso? Então vai dizer o verso 1, que em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. E aqui nós entramos definitivamente no nosso primeiro ponto, a cidade dos homens. Houve um tempo, então, meus irmãos, onde todos os homens falavam o mesmo idioma. Essa é a ideia que o texto no hebraico transmite, literalmente, um único vocabulário, uma única forma fonética de comunicação. Moisés estava escrevendo para um público que tinha, no mínimo, o contato com duas línguas. O egípcio tardio, que era a língua falada no Egito, na época em que eles eram escravizados, e também, por óbvio, o hebraico, a sua língua materna. Porém, desde o dilúvio, quando Noé sai da arca com seus filhos, não existe nada que justifique o surgimento de outras línguas. Pense você que Deus inunda a terra, ele acaba com tudo que existe, ele recomeça a criação em Noé, e bem, quem está na arca se comunica com uma só língua. E a partir disso, os seus descendentes também têm a mesma língua. Então, eles falam, todos eles, em um só idioma, e não há nada que justifique o surgimento de outras línguas. Mas o povo que está lá, ouvindo essa mensagem original, eles sabem que existem outros idiomas, afinal de contas, eles eram escravos numa terra que se falava outro idioma. Agora, existe uma curiosidade muito importante aqui no nosso contexto. Se você voltar um pouquinho no capítulo 10, que é onde vai falar sobre a genealogia dos filhos de Noé, você vai ver alguns indicativos de que esses povos, que antes eram um único povo, eles foram dispersos, e cada um desses povos com as suas características e as suas línguas. Veja, por exemplo, o verso 5 do capítulo 10, vai dizer que esses repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e as suas nações. Também veja o verso 20. São esses os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. E também o verso 31. São esses os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. Então veja você, para um leitor atento, fica alguma coisa perdida aqui. Como que existem outras línguas se são todos filhos do mesmo pai e todos que participam de uma mesma família? Então Moisés, como um escritor inspirado por Deus, primeiro ele apresenta essa geografia do povo após o dilúvio, que é o capítulo 10, para então, no nosso texto de base, é como se ele voltasse no tempo para explicar a causa dessa dispersão dos povos e a distinção de suas línguas. Ou seja, se os filhos de Noé, que falavam todos a mesma língua, são quem deram origem a todos os povos, como é que na dispersão eles foram repartidos segundo as suas línguas? É o que o nosso texto explica. Então Moisés aqui usa esse recurso
onde ele volta no tempo para explicar como aquilo que aconteceu no capítulo 10 de fato aconteceu, a repartição das terras e a repartição das línguas, a divisão das línguas. Mas, de fato, houve um tempo em que todos falavam a mesma língua, e isso estava prestes a mudar. Essa unidade linguística que deveria fazer com que todos os homens vivessem unidos no propósito de agradar a Deus, teve o efeito oposto. Negando a cidade de Deus, eles preferiram a cidade dos homens. É o que fica claro no decorrer do nosso texto. Diz o verso 2 que os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviam de pedra e o betume de argamassa, e disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Para os leitores originais, a imagem descrita como os homens partiram, no nosso texto, ela remete a pessoas que arrancam as estacas do chão, que prendem as suas tendas e vão para um outro lugar. O sentido da palavra traz essa imagem para os leitores originais. Alguém que está partindo, que está indo embora de um lugar para o outro. E isso indica para nós que esse povo era um povo nômade, ou seja, eles estavam acostumados a ir de um lado para o outro. Esse povo pós-diluviano, eles eram então um povo nômade, um povo que estava acostumado com movimentações entre localizações distintas. Então, acostumados com esse nomadismo, de repente eles se deparam com uma planície, a terra de Sinar, e decidem ficar ali. O território de Sinar corresponde à região da antiga Mesopotâmia, e aqui de novo a gente se lembra das aulas de história, mais especificamente hoje a parte sul, conhecida como, que hoje é o sul do Iraque, era onde ficava essa região de Sinar. A localização exata é a planície que existe entre o rio Tigre e o rio Eufrates, um dos berços da civilização humana. E foi justamente nessa região que surgiram as primeiras grandes cidades e impérios, o que se alinha com a narrativa bíblica de uma grande civilização unida em um só lugar e com um só propósito. E perceba, meus irmãos, que até aqui estava tudo aparentemente bem. Um povo nômade que encontra um bom lugar para ficar e decide então habitar nesse lugar. Mas a sequência do texto mostra para nós um comportamento incomum para um povo nômade. Eles que estavam acostumados com tendas e estacas, agora fabricam tijolos, agora usam argamassa, ou seja, era uma transição do nomadismo para uma localização fixa. O tijolo é um material de construção característico da Mesopotâmia. Eles eram feitos de barro e cozidos no forno, o que garantia que esses tijolos ficassem mais resistentes e fossem mais duradouros do que os tijolos que secavam no sol. Então, o nosso texto indica que eles estavam queimando tijolos, ou seja, os tijolos que estavam produzindo eram mais resistentes, e também indica que eles estavam avançando tecnologicamente, eles estavam conhecendo melhor a matéria-prima da obra, daquilo que eles poderiam construir, e avançando em sua tecnologia. E o betume que é mencionado no nosso texto era uma espécie de piche que grudava os tijolos como um tipo de cola, algo como se fosse o asfalto nos dias de hoje, que agarrava os tijolos uns nos outros. Então a gente vê que o ser humano está avançando, está se desenvolvendo e descobre melhores maneiras de edificar uma construção. E, de novo, isso não era um problema. O desenvolvimento humano, meus irmãos, é uma coisa que agrada a Deus. É a Deus quem concede ao homem o conhecimento, a inteligência e a motivação de estar sempre progredindo. Isso é um dom de Deus. Um dos atributos comunicáveis de Deus, isso é, uma das coisas que pertence somente a Deus e Ele compartilha com a humanidade, é a capacidade de criar coisas. Nenhum outro ser na natureza pode fazer isso, somente o homem. E isso é um dom de Deus. É claro que Deus cria a partir do nada e o homem cria a partir daquilo que Deus criou, mas de todo modo Deus concede graça ao homem para que ele avance. A teologia chama isso de graça comum. É uma graça que se estende a toda a humanidade. Todos os homens são capazes de progredir, de criar coisas, de fazer coisas. São dons que Deus distribui a todos os homens e que ajudam a humanidade a se desenvolver.
Foi Deus quem deu capacidade intelectual ao homem para que ele criasse as coisas incríveis que nós temos hoje. Aviões, carros, a internet, o celular, a tecnologia para a produção de alimentos em massa, o avanço da medicina, tudo isso vem de Deus. É o Senhor quem concede ao homem essa sabedoria e essa inteligência. Imagine como seria nossas vidas hoje sem cada uma dessas coisas. Como seria a sua vida sem um carro, como seria a sua vida sem um motor movido a combustão, como seria a sua vida sem um avião, não sei quantos viajam aqui, mas enfim. Como seria a sua vida sem internet, como seria a sua vida sem o celular? Seria muito mais difícil. Eu sempre, quando eu estou conversando sobre esse assunto com as pessoas mais velhas, eu fico pensando, como é que era a época do namoro, né? Que assim, marcava o encontro por telefone e tinha que confiar que a pessoa ia. Porque não tinha um WhatsApp para confirmar na hora. Né? Você vem mesmo? Não, é isso quando tinha telefone. É que eu não sou tão velho assim, brincadeira. Mas perceba, meus irmãos, que tudo isso é dom de Deus. São coisas boas que Deus concede ao homem, são graça. O problema é quando esses avanços e inovações passam a servir a cidade dos homens e não a cidade de Deus. O problema é quando nós usamos o avanço da tecnologia para o pecado, para a corrupção humana e não para a glória de Deus. E é justamente isso que acontece na sequência do texto. Os homens avançam tecnologicamente, eles progridem, mas esse avanço, ao invés de levá-los para mais perto de Deus, leva o homem para mais longe de Deus. Se até aqui estava tudo bem, agora não está mais. Agora aquele povo, antes nômade, decide construir uma cidade. No Antigo Oriente Próximo, uma das principais características de uma cidade eram os muros de defesa que cercavam o território e o propósito para o qual as cidades eram edificadas. Uma cidade, preste bem atenção nisso, uma cidade nunca era edificada somente com fins habitacionais, mas também para fins religiosos e econômicos. E esse detalhe é importante para que a gente compreenda o texto. Note que, em momento nenhum, esses homens querem edificar uma cidade para o Deus verdadeiro, para o único Deus. Antes, a intenção do coração daqueles homens era que a cidade fosse um memorial de glória para os próprios homens, para a própria humanidade. Há quase um consenso entre os comentaristas e especialistas da história do Antigo Testamento que essa construção se refira a um zigurate. Olha aí as aulas de história de novo. Os zigurates, então, eram uma construção muito usada na Mesopotâmia, que era uma cidade construída numa estrutura semelhante a uma pirâmide, que era dividida em degraus, em patamar, obrigado. E esse zigurate, para além de uma cidade, eles eram tidos pelos povos antigos como portais para acessar o mundo divino. E por isso era construído como uma pirâmide com vários degraus, para servir de acesso entre os céus e a terra para os deuses pagãos. A intenção deles era que, através dessa construção, os deuses pagãos pudessem descer e ter um contato com a humanidade. Lembre-se, as cidades não tinham só fins habitacionais, mas também religiosos. É justamente isso que a gente vê aqui. Os homens são convocados a construir uma cidade, uma torre que chegue até onde? Até os céus. Eles querem contato com o divino, eles querem contato com o transcendente, mas não com o Deus verdadeiro. Eles querem contato com os deuses pagãos. Na maioria das vezes, esse zigurate, essa cidade construída como uma torre para alcançar os céus, era uma estrutura tão extensa que não era possível dividir o que era o restante da cidade e o que era esse templo. Ou seja, em outras palavras, o que aqueles homens estavam construindo era um enorme templo pagão. E todo mundo iria habitar nesse templo. E aqui eu trouxe uma imagem linda e cheia de significado para os irmãos terem uma noção do que a gente está falando. Se o Yuri puder projetar para a gente aí. Não sei se a gente vai conseguir ver também por causa da claridade. Daqui a pouco carrega. Enfim, é uma pintura de um pintor famoso, Peter Bruegel,
e ele pinta, então, a Torre de Babel, justamente nessa estrutura de zigurate, nessa estrutura de pirâmide. Só trouxe para a gente poder ter uma visão, mas se não tiver como projetar, não tem problema. Então, esse é um dos maiores monumentos e uma das maiores demonstrações de arrogância do homem na história da humanidade. Os ancestrais desses homens, quem eram? Quem eram os ancestrais desses que estavam construindo a Torre de Babel? As pessoas que sobreviveram ao dilúvio. Os ancestrais deles eram as pessoas que sobreviveram a um dos maiores sinais de juízo da parte de Deus para com a humanidade. E mesmo assim, a humanidade parece não ter aprendido nada. Muitas vezes, e mais uma vez, o homem vira as costas para Deus, mais uma vez o homem quer tomar o lugar de Deus e viver a sua própria maneira, assim como foi no jardim. Aqui, os homens transgridem dois grandes pontos importantes. Primeiro, eles querem tornar o nome deles um nome célebre. E o nome significa posteridade, ou seja, significa que aqueles homens estavam buscando, através daquela construção, a imortalidade. Apareceu? Aí. Era mais ou menos assim que era a Torre de Babel. Não era uma torre, né, tipo uma torre de telefone, era uma torre mesmo, era uma construção, era uma cidade em forma de torre. E a gente vê que na pintura ele teve o cuidado de não permitir que a obra estivesse acabada. Ali em cima ainda falta um pedacinho, mas você vê que ele está chegando ali, ó, já perto das nuvens. Então, a ideia é basicamente essa. Uma cidade que funcionava como um grande templo pagão, porque para eles aquilo era um portal entre os céus e a terra, para acesso aos falsos deuses. Mas então eles transgridem a lei de Deus e a pessoa de Deus, porque eles querem tornar o seu nome célebre, eles querem ser imortais através da sua construção, como se eles pudessem ser lembrados para sempre por causa das suas realizações terrenas. É um pensamento típico daqueles que vivem na cidade dos homens. Eles querem a imortalidade, eles querem a permanência eterna na história, mas longe de Deus. Eles querem viver para sempre, eles querem uma vida longa, eles querem ser lembrados, mas sem Deus. E o segundo grande erro e o grande pecado contra Deus é que eles, ao construir aquela cidade, estavam determinados a não se espalhar pela terra, contrariando assim diretamente uma ordem que Deus deu a quem? A Adão e a Noé. Para ambos, Deus afirma que eles deveriam se multiplicar e povoar a terra. E como eles fariam isso? Como é que eles iam povoar a terra se eles estivessem fixos em um único lugar? Sendo assim, então, eles usam a sabedoria e a inteligência que Deus concedeu ao homem contra o próprio Deus. Eles queriam ser lembrados, eles queriam imortalizar os seus nomes, eles queriam ser eternizados em suas construções. E não bastasse isso, tirando a glória de Deus, eles ainda desobedecem uma ordem direta de Deus, que era povoar a terra, se estabelecendo em um único lugar. Mas, meus irmãos, quem conduz a história é o Senhor. E como nós falamos anteriormente, essa pequena narrativa serve para nos conectar com uma narrativa maior, que é a história de Abraão. E olha como a Bíblia é maravilhosa e como Deus é perfeito em seus detalhes. Qual é a primeira coisa que Deus diz para Abraão? Vamos comigo aqui no capítulo 12, versos 1 e 2. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Agora preste atenção nisso. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o quê? O seu nome. Meu Deus do céu, olha só que coisa incrível. Deus está mostrando para o seu povo, meus irmãos, para os leitores originais e também para nós, que é Ele quem determina quem sai e quem fica. É Ele quem torna ou não conhecido o nome do homem. É Ele quem engrandece, é Ele quem está no governo e não os homens. Os babelitas queriam tornar célebre o seu nome, porém nós não os conhecemos. Você conhece o nome de alguém? De algum pedreiro da Torre de Babel? Eu não conheço.
O máximo que a gente conhece é o nome de Nimrod, que foi poderoso e que reinou naquela terra. Fora isso, nós não conhecemos o nome de ninguém. E mesmo assim, eu tenho certeza que você não conhece o nome de Nimrod, como você conhece o nome de Abraão. Deus diz que abençoaria o nome de Abraão, e desde então, meus irmãos, a sua história é contada, e nós conhecemos, e ela continuará sendo conhecida depois de nós, porque é Deus quem determina como as coisas acontecem, e não os homens. Eles queriam ser célebres, eles queriam ficar, eles queriam permanecer. E Deus diz a Abraão: sai, vai para outra terra, e eu engrandecerei o seu nome. Deus é quem governa a história. E isso fica claro no decorrer da nossa narrativa. Versos 5 e 6 vai dizer que então o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que eles querem fazer. E essa é uma das minhas partes favoritas do texto. Se você é um leitor atento das Escrituras, você percebe que essa ação de Deus se repete algumas vezes. Primeiro, Deus vê o que está acontecendo e depois ele emite então uma sentença, um juízo. Acontece isso na queda, quando Deus vê o casal e emite o juízo. Acontece isso na narrativa de Caim e Abel, quando Deus procura Caim e fala com ele e depois emite o juízo. Acontece isso na narrativa pré-diluviana, quando Deus vê a maldade do coração humano crescente e então emite o juízo. E agora também no nosso texto, e é claro que aqui é uma linguagem antropomórfica, ou seja, é uma linguagem que dá atributos humanos a Deus para que a gente seja capaz de entender o texto. É claro que Deus não desceu literalmente, mas o uso dessa expressão é justamente, meus irmãos, para ironizar a condição caída da raça humana. Os construtores da torre estavam cheios de si, cheios de arrogância, orgulhosos, dizendo: nossa construção vai até os céus, nós somos soberanos, nós somos poderosos, e Deus tem que descer para ver a construção dos homens, porque ele não era capaz de ver dos altos céus. Perceba esses detalhes, que Deus está mostrando quem é o homem e quem é Deus. Enquanto os homens se esforçam para construir uma torre até os céus, Deus tem que descer, porque de onde ele está, ele não consegue ver. Mas o mais interessante, meus irmãos, é que a intenção de construir esse zigurate era a função de servir, como eu falei, como esse portal para as divindades pagãs descerem até a terra através desse monumento construído. Agora, o que eles não esperavam era que o próprio Deus, o único e verdadeiro Deus, iria descer. Eles queriam que fosse um portal, pois foi, mas não para falsos deuses, mas para o Deus verdadeiro. E isso não seria bom para eles. Afinal de contas, o que Deus encontrou não foi adoração ao nome dele, mas uma cidade dos homens, construída por corações orgulhosos e egoístas. Então o Senhor vê aquele povo, que aquele povo é forte. Eles são um único povo. Todos eles têm algum grau de parentesco e todos falam a mesma língua. Esse é o sonho de todo líder político, né, meus irmãos? Um único povo, uma única língua, a fim de estabelecer um único governo, uma nova ordem mundial. Qualquer semelhança com o que vemos nos nossos dias não é mera coincidência. É possível até visualizar, né? As pessoas ali, os construtores da Torre de Babel, todo mundo falando a mesma língua, né? De mãos dadas cantando aquela música Imagine do John Lennon, aquela coisa extremamente pagã, e vendo Deus que a inclinação do coração do homem era constantemente para o mal. Se não houvesse uma intervenção para dividir aquele povo, todos os empreendimentos que eles fizessem, que eles quisessem fazer, eles iriam fazer. E como o próprio Deus diz, isso é apenas o começo. Então, por causa da sua misericórdia e graça, acredite, a fim de livrar o homem de si mesmo, é que Deus intervém com juízo na história. O que Deus fez é um ato de graça, porque o homem se autodestruiria se permanecesse todo mundo unido, falando a mesma língua, como o mesmo povo. Então o Senhor entra com juízo na situação e ele diz no verso 7, venham,
Vamos descer e confundir a língua deles, a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Então, se os homens não estão comprometidos com a vontade de Deus, Deus está comprometido com a sua vontade. E ninguém pode frustrar os planos de Deus. Através dessa ação do Senhor na história, ambos os erros dos babelitas são corrigidos. Primeiro, Deus confunde a língua deles e assim todo o seu plano de construção e de perpetuação de seus nomes vai embora, acaba ali. Ou seja, se eles queriam tornar célebre o seu nome, acabou, não vai tornar mais. E segundo, Deus corrige também o erro de que eles queriam permanecer no mesmo lugar, então Deus força a dispersão daquele povo para que eles se espalhassem pela terra. É interessante que se você acompanha a narrativa, você vê que por 2 vezes os homens dizem, venham, mas agora chegou a vez do Senhor dizer, venham. E aqui o verbo no plural, assim como o façamos, que a gente encontra lá no capítulo 1, verso 26, ele pode indicar tanto uma corte celestial como uma referência à Trindade, indicando a complexidade de Deus. No entanto, o principal objetivo do texto é mostrar, de novo, que é Deus quem conduz a história. Os homens estavam pensando que o governo era deles, fazendo proclamações e dizendo, venham, vamos construir tijolos, venham, vamos construir uma cidade. Entretanto, quando Deus diz, venham e vamos, não há o que possa ser feito pelo homem, porque a vontade de Deus sempre prevalecerá. Então, o projeto da torre foi encerrado. Não há mais um idioma em comum, não há mais o que possa ser feito. Ninguém consegue se entender. Imagine você o desespero daquele cara que numa hora dessa estava com 5 sacos de cimento nas costas e perguntando, onde eu coloco? E o cara responde em outra língua, e aí? O cara larga o saco de cimento ali e vai embora. E assim, meus irmãos, se confunde toda aquela construção, todo mundo entra em desespero, já não é mais possível manter a união, então abandone o seu projeto. É claro que nem todas as línguas se originaram nesse único dia, mas as principais línguas, aquelas que serviram de base para a origem de tantas outras línguas, surgiram aqui, nesse episódio da Torre de Babel, no momento onde Deus frustra a cidade dos homens. E assim, uma vez que eles já não eram um único povo, aqueles que se identificaram, uns com os outros, em seus novos idiomas, se juntaram e cada um foi para um lado, cumprindo assim, mesmo que de maneira forçada, o desejo de Deus de que a humanidade se multiplicasse e povoasse a terra. Depois faça em casa um exercício, leia primeiro o capítulo 11, esses 9 versículos, e depois volte e leia o capítulo 10, e você vai compreender melhor essa divisão que houve da terra. Moisés então traça, meus irmãos, um contraste. Se eles falavam a mesma língua e eram um só povo, agora não eram mais. Se eles habitavam, se eles haviam se estabelecido naquela planície, agora foram dispersos. Então a gente chega no final da nossa narrativa, verso 9. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Moisés então usa essa palavra que no hebraico soa como a palavra confundir ou confusão, que é a palavra Babel. A intenção do autor é ironizar o nome original daquela cidade, que significa portão dos deuses, ou portal dos deuses. Então ele usa essa palavra hebraica, que nós lemos como Babel, como se estivesse dizendo, vocês se confundiram. Se era o portal dos deuses, quem desceu foi o Deus verdadeiro. Vocês se confundiram. Não existe portal dos deuses, porque só existe um Deus. Agora, você sabe qual seria a tradução para o nome original dessa cidade? Babilônia. Babilônia. Depois você pega um doce comigo, João. É incrível, meus irmãos, como a Bíblia inteira está conectada uma coisa com a outra. Gente, é impressionante como tem gente que não acredita em Deus.
Nós sabemos, meus irmãos, como a história avança e como a Babilônia impacta diretamente a história do povo de Deus. A Babilônia, ou Babel, se tornaram nada mais nada menos do que o maior símbolo de oposição humana a Deus. Quando a gente avança no livro de Apocalipse, qual é o nome que é dado para representar o sistema desse mundo? Babilônia. Então a Babilônia se torna um símbolo para todo o sistema mundial de rebelião contra Deus, que é marcado pela arrogância, idolatria e perseguição ao povo de Deus. A Babilônia de Apocalipse, meus irmãos, ela é uma continuidade do espírito de Babel, a busca do homem por glória e poder em oposição a Deus. Porém, desde o começo da história, Deus está mostrando que é Ele quem governa. Deus está mostrando, meus irmãos, que até mesmo os pagãos e adoradores de falsos deuses devem se dobrar e sujeitar diante da vontade dEle, porque é Ele quem governa. E assim como acontece aqui, também acontece em Apocalipse, que no final da história a vitória pertence ao Senhor e Babilônia é derrotada. Perceba, meus irmãos, a importância dessa narrativa para os hebreus, que eram os ouvintes originais dessa mensagem. Aquele povo que estava rumo a Canaã teria de lidar com conflitos culturais e identitários seríssimos. Deus está mostrando para o seu povo, o povo da aliança, o povo que recebeu as leis, as instruções de como viver de acordo com a vontade de Deus, que Deus é quem governa a história. E que se eles seguissem os maus caminhos, eles teriam o mesmo destino daqueles que viviam em Babel. Deus está dizendo para o seu povo, não se surpreenda com a maldade e com a divisão desse mundo. Ela é o resultado da rebelião contra Deus, mas no meio desse caos, Deus está chamando um povo para si. E Israel é esse povo. A história não é sobre o que a humanidade pode construir, mas sobre o que Deus está redimindo. Eles são um povo escolhido por um Deus verdadeiro, portanto, um povo que deveria viver na cidade de Deus e não na cidade dos homens. Não é esse o plano de Deus desde o início, meus irmãos? Que o homem seja um representante visível do Deus invisível. E esse Deus, mais uma vez, separa um povo para si, mostrando que eles deveriam ser diferentes dos demais. Eles deveriam viver na cidade de Deus, refletindo o caráter de Deus nesse mundo. E aqui a gente chega na nossa parte conclusiva, a cidade de Deus. Nosso texto de base diz que o Senhor desceu para ver a cidade. E como nós vimos, meus irmãos, essa é uma figura de linguagem. Mas houve um tempo, meus irmãos, em que de fato isso aconteceu. E não foi preciso um zigurate, mas um ventre. Não foi preciso um zigurate, mas uma manjedoura. Não foi preciso um zigurate, mas uma humilde hospedaria para que Deus descesse, e Deus desceu. Deus veio até nós, Cristo veio até nós. Deus desceu. A pergunta é, meus irmãos, quando Jesus desce, e quando ele cresce e inicia o seu ministério público, o que é que ele encontra? Homens evoluídos, homens que enfim, descobriram a sua vocação e agora vivem como imagem de Deus? Não. Jesus encontra a mesma coisa que Deus Pai encontrou em Babel. Jesus encontra a cidade dos homens. Jesus encontra o mesmo tipo de homem que havia em Babel, homens com sede de poder, homens que desejavam tornar célebre os seus próprios nomes. Um império que queria unificar cada vez mais o mundo, a fim de estabelecer um único governo absoluto, que era o Império Romano. Irmãos, qual foi um dos maiores desafios daqueles que seguiam Jesus? Era ter de lidar com o fato de que Cristo não veio estabelecer um reinado terreno, de que o reino de Cristo não era desse mundo. Pois era isso que os seus seguidores queriam. Eles queriam um Messias que correspondesse aos desejos do seu coração. Um guerrilheiro, alguém que fosse estabelecer um reino nesse mundo, para se vingar dos romanos, para tornar célebre o nome deles.
A narrativa, meus irmãos, de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do verso 20, vai narrar um momento em que a mãe de Tiago e João pede uma coisa para Jesus. O que ela pede? Ela pede: mestre, permita que no teu reino, e ela não está se referindo ao reino celeste, ela está se referindo ao reino terreno, acreditando que Jesus iria manifestar o seu reino na terra. E ela diz: permita que no teu reino os meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. O que é isso? A cidade dos homens, o espírito de Babel, os homens querendo tornar célebre o seu próprio nome, o coração humano querendo reconhecimento, poder e fama, e Jesus diz para ela: você não sabe o que você está pedindo. E mais para frente ele diz: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É assim que Cristo redime a cidade. É assim que Cristo instaura a cidade de Deus, mesmo numa humanidade caída e corrompida pelo pecado. Não é que Cristo redime a cidade física. Não é que Cristo redime uma cultura ou uma nação. Cristo redime a cidade dos homens porque Ele redime os homens. Cristo redime pessoas. E então os homens, por Ele redimidos, abandonam o apego pela cidade dos homens e passam a viver por amor à cidade de Deus. É por isso que em Cristo se restaura aquilo que foi perdido em Babel. Em Gálatas 3:28 nós lemos que não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Em Babel o povo foi disperso, em Cristo o povo é unido novamente. Aquilo que havia se perdido foi restaurado, porque em Cristo os povos são unificados, porque somente Ele é digno, justo e verdadeiro rei que pode governar um reino unificado. E seria muito bom, meus irmãos, como seria bom, se tivesse alguma coisa no Novo Testamento, alguma situação prática que indicasse para nós de maneira bem explícita que por meio de Cristo nós somos um só povo, restaurando o que foi perdido em Babel. Que não fosse só uma figura de linguagem, que não fosse só uma expectativa de futuro. Será que tem? Eu convido você a abrir comigo em Atos, capítulo 2. Atos 2, peço que você acompanhe atentamente a leitura, diz assim, a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles o quê? Línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em quê? Outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia que falassem. Agora veja, estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Os dispersos estão todos em Jerusalém. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua, em nosso próprio idioma materno? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia. Olha a Mesopotâmia aí. Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tantos judeus, prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua, e todos atônitos
E perplexos, perguntavam uns aos outros: o que é isso que quer dizer? Meus irmãos, isso é poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Agora a confusão de línguas é invertida e o Espírito Santo, que nos foi garantido por meio de Cristo, capacitou aqueles homens a falarem línguas que eles nunca falaram antes, unindo esses povos e mostrando que em Cristo, a cidade de Deus é restaurada. E aquilo que foi perdido lá em Babel, Deus restaura em Cristo Jesus, nosso Senhor. E veja você, meus irmãos, que se você avançar um pouquinho nesse mesmo texto de Atos 2, você vai ver como vivem aqueles que são da cidade de Deus. No finalzinho do capítulo 2, a partir do verso 42, vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão, louvavam ao Senhor com singeleza de coração. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Você percebe a diferença, meus irmãos? Na cidade dos homens, no episódio da Torre de Babel, os homens agem contra a vontade de Deus. Na cidade de Deus, os homens possuem temor, é o que diz o texto de Atos. Na cidade dos homens, eles querem tornar célebre o seu nome. Na cidade de Deus, existem anônimos que partilham o que têm e beneficiam uns dos outros. Na cidade dos homens, eles constroem um templo pagão para falsos deuses. Na cidade de Deus, os redimidos perseveram na casa do Senhor. Na cidade dos homens, Deus os dispersa por causa de sua rebeldia. Na cidade de Deus, o Senhor acrescenta mais e mais homens redimidos no corpo de Cristo. Glória a Deus. Essa é a cidade de Deus. Esse é o desejo original que Deus tinha para o seu povo e que só foi possível acontecer por meio de Cristo Jesus. Irmãos, nós vivemos fisicamente na grande Babilônia. Vivemos numa sociedade que carrega o espírito de Babel. E dia após dia, vemos o esforço das elites globais de estabelecer novas ordens, novos impérios, novos governos. Dia após dia, meus irmãos, vemos pessoas construindo altares para os seus falsos deuses e buscando meios de tornarem célebres os seus próprios nomes, através da fama, através da notoriedade, através do poder. Dia após dia, meus irmãos, nós vemos que o ser humano vira as costas para Deus e transgride os mandamentos do Senhor, porque são aqueles que vivem na cidade dos homens. E a verdade é, meus irmãos, que para aqueles que são redimidos, para aqueles que foram redimidos por Cristo Jesus, a sensação é de cansaço. Nós nos cansamos de ver o sistema de Babel operando e governando o nosso mundo. Nós nos cansamos de ver a decadência moral e social do ser humano, tal como em Babel. Quanto mais o ser humano avança na tecnologia, mais ele se afasta de Deus e vive em busca de glória para si. Mas a mesma palavra que mostrou para nós que Deus sempre esteve no controle da história por causa do que aconteceu no passado em Babel, é a história que nos lembra que Deus permanece no controle da história. E eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão e minha irmã: Deus vai descer outra vez. E, em definitivo, Jesus está voltando, meus irmãos. E sempre que você estiver cansado, sobrecarregado, cansado de viver na cidade de Deus, dentro da cidade dos homens, levante seus olhos para o céu. E se lembre que o nosso socorro está a caminho. Cristo Jesus está voltando, e aqueles que vivem na cidade de Deus serão ajuntados e viverão definitivamente na cidade santa. Agora sim, física e visível. Mas aqueles que vivem na cidade dos homens serão dispersos e afastados definitivamente da presença de Deus. Ao descrever a cidade santa em Apocalipse 21, verso 27, João diz: nela, na cidade santa, jamais entrará algo impuro.
nem aqueles que praticam abominação e mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E eu encerro com 2 aplicações somente. A primeira: qual a cidade que você está construindo, meu irmão? A história de Babel não é apenas sobre um povo antigo construindo uma torre, é a história do coração humano que desde o Éden se recusa a obedecer a Deus e tenta construir o seu próprio reino, a sua própria segurança e a sua própria glória. Essa é a mensagem de Gênesis 11. Todo projeto humano que busca a glória própria está fadado ao fracasso e à confusão, porque a glória não pertence ao homem, a glória pertence a Deus. O que nos cabe nessa manhã, meus irmãos, é fazer um autoexame e perguntar qual cidade eu estou construindo. Você gasta a sua vida, o seu tempo, a sua energia, a sua carreira, finanças e até mesmo a sua fé para construir um nome para si mesmo? Para se sentir seguro, ainda que longe de Deus? Para alcançar uma imortalidade terrena através de suas realizações? É esse o objetivo? A nossa única esperança, meus irmãos, não está em construir, mas em sermos reconstruídos. A segurança do cristão não vem de uma torre, mas de uma cruz. Não é por meio de construções humanas que alcançamos os céus, é por meio da obra do Senhor na cruz do Calvário que nós conseguimos chegar até Deus. O único nome que será lembrado para sempre não é o nosso, mas é o nome de Cristo Jesus, que por sua morte e ressurreição nos dá a cidadania da cidade de Deus, onde a nossa glória é a glória dele. Quando os discípulos voltaram, contentes da missão dos 70, eles estavam bobos e felizes, dizendo para o Senhor: nós expulsamos demônios, curamos todo mundo, fomos tão usados, nossa, como nós temos poder. E Jesus diz para ele: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Essa é a nossa glória, sermos pertencentes da cidade de Deus. Então, se você está cansado de construir Babel, de viver em confusão e dispersão, Jesus te chama para a cidade de Deus. Ele te oferece o perdão e a unidade e a promessa de uma glória que não depende das nossas obras, mas da graça. O chamado é para sairmos de Babel e entrarmos definitivamente na cidade de Deus, pela fé em Cristo. E a segunda e última aplicação: fique firme, porque Babel vai cair. Se você entende que não faz parte da cidade dos homens e por meio do Espírito Santo você tem vivido como cidadão dos céus, saiba que a sua luta não é contra muros de tijolos e argamassa. A sua batalha é diária contra o sistema de Babilônia, um mundo que cada vez mais valoriza o orgulho, a fama, a autossuficiência. E assim como o profeta Daniel, a nossa geração é chamada a viver em Babilônia, mas sem pertencer a ela. Se você está cansado, se a pressão para se conformar com o mundo é grande, se a idolatria, a ganância e a imoralidade ao seu redor parecem avassaladores, lembre-se, a história não termina em Gênesis 11, ela acaba em Apocalipse. E Apocalipse diz: caiu a grande Babilônia. Ela será derrotada. O juízo de Deus que confundiu a língua dos homens em Babel será o mesmo que condenará o sistema desse mundo. Portanto, meus irmãos, permaneçam firmes, mantenha-se fiel. O fim de tudo está próximo e a vitória de Cristo é certa. Babilônia vai cair, mas a cidade de Deus permanece para sempre. Amém? Existe uma música que eu gosto muito, ela é em inglês, e ela diz justamente isso. Ela diz: eu sei quem nós somos, e se você esqueceu, eu vou te lembrar. Nós somos a cidade de Deus. Cada tribo e cada língua, cada filho e cada filha, nós somos a cidade de Deus. Nós somos o templo do Senhor, a habitação do seu amor. Agora eis que o reino vem e habitaremos para sempre na cidade de Deus.
Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, porque digno é o Cordeiro, que comprou para si homens de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. E em ti, Senhor, se restaura aquilo que foi perdido em Babel. Nós te louvamos, Senhor, porque um dia fomos chamados por ti e por ti fomos redimidos, o que nos possibilita a viver na cidade de Deus. Por enquanto, espiritual, mas um dia física, quando habitaremos para sempre com o Senhor. A tua palavra nos assegura que nessa cidade santa não há necessidade de sol, porque a tua glória brilha sobre todos os teus servos. Nessa cidade santa não existe templo, porque o Senhor e Cristo são o nosso templo. E ali não haverá mais choro, não haverá mais cansaço, não haverá mais dor, não haverá mais inveja, não haverá mais amargura, não haverá mais pranto nem clamor, porque tudo será passado e habitaremos para sempre com o Senhor. A nossa glória será a tua glória. Até lá, Senhor, firme nossos pés na rocha. Nos ensine, Senhor, a olhar para o alto, não para o topo de uma torre, mas com a expectativa de que nosso socorro está a caminho, de que aquele que vem virá e não tardará. O Senhor está voltando e o Senhor vem buscar aqueles que pertencem à cidade de Deus. Livra-nos, Senhor, do desejo de pertencer à cidade dos homens. E nos fortalece, Senhor, nosso espírito todos os dias, para que sejamos capazes de trilhar o caminho estreito que nos conduz até a tua cidade, até a glória eterna com o Senhor. É o que nós te pedimos. Gratos, Senhor, por esse privilégio de pertencermos ao teu povo, que não foi mais disperso, mas em Cristo somos um. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos.